Boa noite, todas e todos. Estamos aqui na terceira noite dos Diálogos sobre a Literatura Fantástica em Pernambuco, um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc aqui em Pernambuco. E eu sou o Jarmerson de Lima, do Toca o Terror, que está aqui apresentando em cada uma dessas noites, ou dias, né? Depende muito de quando você estiver assistindo aqui essa gravação que está no YouTube. A gente começa assim essa estreia à noite, né? Esse é o último dia, e temos aqui a presença de Frederico Toscano. Nos dias anteriores, a gente teve a presença de André Balaio ontem e anteontem, iniciando aqui essa trilogia de encontros e debates, Geraldo de Fraga, que também está presente hoje, porque vai nos ajudar também a entrevistar nosso convidado da noite. Então, todos vocês sejam bem-vindos, todos que estão nos assistindo também, espero que gostem bastante dessa conversa. E, por favor, se apresente também, meus nobres colegas. Bom, eu sou Geraldo de Fraga, você deve me conhecer da primeira live. Eu participei como entrevistado, agora serei entrevistador, afinal também faço parte aí do Top Terror. E vamos aí bater esse papo com o Fred para saber sobre o cenário para escritores de literatura fantástica em Pernambuco e no Brasil. Olá, pessoal. Oswaldo Neto, né? Também faço parte do coletivo Top Terror e estive presente nas duas conversas anteriores, né? Também serei o entrevistador na noite de hoje. E aqui nosso convidado do dia, Frederico Toscano, escritor, historiador, reconhecido nacionalmente e que também é um apreciador do horror e do fantástico, assim como todos nós. Boa noite, Fred. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jamerson. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo mundo que está assistindo aqui, né? O pessoal que é fã do Toca Terror está assistindo, tenho certeza. E todo mundo que tem algum interesse em literatura, no fantástico, no horror. Então sejam bem-vindos, né, a essa conversa aqui trevosa. Inclusive, na iluminação, tá bem trevosa também, né? Dá para notar. Proposital, para manter esse clima aí, de acordo com a temática que estamos abordando. Isso aqui, criação da atmosfera. Pois é, Fred, primeiro, diz aí como foi que começou a se enveredar por esse caminho de se interessar por literatura fantástica, horror e essas coisas que a gente gosta, porque uma vez que a pessoa começa, é um caminho sem volta, né? Depois que começou a ver e ler a respeito, pronto, não quer mais saber de outra coisinha, não. É uma droga pesada, né? O tal do fantástico. Eu sempre fui fã, Jameson. Eu sempre fui um leitor muito voraz do fantástico. Na verdade, apesar de a gente estar falando aqui de horror e de eu ter um livro de horror publicado, dentro do fantástico, da literatura fantástica, a vertente que mais que eu sempre li mais, sempre me interessou mais foi a ficção científica. Sempre fui um leitor muito voraz de ficção científica, lendo os medalhões do gênero, né? Tipo Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Frank Herbert, todo esse pessoal já li muito e sigo lendo as novidades do gênero, né, da ficção científica. E na escola, eu era aquele menino estranho por vários motivos. Né? Um deles era porque eu frequentava a biblioteca da escola. Né? Ali no Colégio Nóbrega. O Colégio Nóbrega tinha uma biblioteca bem servida, era lá que eu ia atrás de ficção científica e depois fantasia também, né? Então, dentro da fantasia ali também alguns clássicos como O Senhor dos Anéis, né? Mary Zimmer Bradley, né? Com aquela quadrilogia dela, aquela tetralogia dela, né? As Brumas de Avalon, super conhecida. Então, isso foi me formando enquanto leitor, né? E, após um tempo, eu descobri que eu tinha histórias minhas para contar também. Eu não queria só ser um leitor, eu queria ser um escritor também. Eu queria dividir com as pessoas as histórias que tinha na minha cabeça. E aí, eu comecei de maneira muito tímida, né, a escrever,
E o meu primeiro conto publicado num site, foi ali no Recife Assombrado, né, que é o site lá de Roberto Beltrão, de André Balaio, que também foi convidado aqui, né, que também falou aqui. E aí eu tenho, acho que tem uns 3 contos publicados lá. Um deles saiu no primeiro livro, que é a Estrada dela, né? E a partir daí foi ladeira abaixo, né? Direto para o inferno. O inferno do horror, né? E da ficção científica e da fantasia. E que eu estou escrevendo até hoje. Isso já faz uns... Que eu publiquei no Recife Assombrado faz uns 5, 6 anos, por aí. Então já tem um tempinho que eu tô nessa estrada maldita. É o novato de nossa turma aqui. Geraldo e Balaio estão há mais tempo, então também conheceram o Recife Assombrado bem no começo também, e meio que é engraçado que todo mundo que passa por esses caminhos do horror aqui em Pernambuco acaba falando, de certa forma, de como o Recife Assombrado também entrou nessa história também, seja para divulgar, seja também para ajudar também a balizar o cara, assim, né, divulgar esse talento. É engraçado como em cada local assim você tem o seu nicho, e aqui em Pernambuco, no Recife, a gente teve a sorte de ter o Recife Assombrado como esse celeiro também de muitos talentos do Fantástico, né? E não por acaso, né? Porque o Recife Assombrado, ele se lançou dentro daquela ideia de Gilberto Freire, né? De que o Recife é a cidade mais assombrada do Brasil, né? Uma cidade com muita lenda e tudo mais. E aí eles lançaram, né, o site, que já tem 20 anos, né, colecionando causos por aí, e aí muita gente boa já passou por lá, né? Eu publiquei lá João Paulo Parísio, que ganhou o prêmio agora, o prêmio Emílio Boba Filho, pelo romance dele, Retrocausalidade, também publicou lá. Então, assim, tem uma galera boa que meio que fez uma escola ali pelo Recife Assombrado. Aí falou de... Bom foi essa coisa de ter relembrado aí esse mote de Gilberto Freire, e tu como historiador, e é mais conhecido também por aí pela mídia, por muita gente aí, como sendo esse pesquisador, historiador, também da área de gastronomia, que escreveu também outros livros, porque Carapaça Escura é ficção. Agora, os livros sérios de Fred, né, são outros, e dos quais, às vezes, o pessoal sempre pega um depoimento, vai perguntar e tudo mais, né? Então, esse conhecimento todo histórico e de outras áreas também ajuda também a pensar e compor novas histórias também para o Fantástico? Eu acho que sim, Jefferson. A minha formação, eu sou bacharel em gastronomia, vê que salada. Eu sou bacharel em gastronomia, mestre em história e doutor em história. Eu acho que sim, porque, para começar, o meu, digamos, treinamento na escrita foi em história, né? Foi no mestrado e doutorado que eu aprendi a escrever. Claro que é uma escrita científica muito mais controlada, baseada em fontes, que tem uma metodologia, apoiada em teoria, tudo isso é verdade. Mas, ainda assim, a história é uma escola de escrita. Então, eu posso falar que eu nunca fiz nenhum workshop, nenhuma oficina de literatura, mas eu tive um mestrado e doutorado, e eu posso falar com segurança que me ajudou muito na minha escrita, né? E como você falou, eu tenho livros publicados, né? O meu primeiro livro, na verdade, é um livro de história, que na verdade é a minha dissertação de mestrado, né, na UFPE, que é o A Francesa, que ele foi publicado em 2014. Em 2015, ele levou um prêmio Jabuti, terceiro lugar na categoria gastronomia. E em 2017, eu lancei o Terceiro Homem, que é a história do fotógrafo Ivan Granville, que foi um fotógrafo muito importante aqui no Recife, mas que acabou muito esquecido. Também é um livro de história e fotografia, né? O primeiro é de história da alimentação e o segundo de história da fotografia. E estou para lançar um terceiro agora, baseado na minha tese do doutorado, que é sobre a influência, sim, o A Francesa, é sobre a influência francesa na alimentação do Recife. E esse terceiro agora vai ser o Yes, Nós Temos Coca-Cola, que é sobre a influência americana na alimentação do Brasil, e também para discutir um pouco sobre aspectos da fome e da fartura na alimentação dos Estados Unidos e do Brasil.
Vez por outra tem umas coisas nas redes sociais que solta também que são interessantes, de extratos extraídos de coisas que estão em jornais daquela época, Isso. algumas coisas pitorescas do início do século. Quando a gente vai ver, eita, Recife já teve isso aqui em Pernambuco, né? As pessoas conhecem pouco, o brasileiro conhece pouco o Brasil, né? E o recifense acha que conhece bem o Recife, mas não conhece bem, né? Tanto é que, por mais que a gente tenha um trabalho sólido de historiografia, o grande público não acompanha isso, sabe, Jamison? Então, por mais que o A Francesa seja um livro procurado, seja um livro esgotado, inclusive, né? Está esgotado na CEP já faz alguns anos, né? Ele vai voltar ainda, dizem que ele vai voltar, né? Feito um zumbi. Tomara que sim, mas até agora não. Ainda assim, as pessoas sabem pouco, né, da história de Recife, e isso a gente pode falar sobre isso em relação também até à literatura, né, até ao aspecto do horror. As pessoas não sabem tão bem que existe esse aspecto assombrado do Recife, não sabem que existe uma produção sólida do fantástico e do horror aqui em Pernambuco, né, e o que é uma pena, né? Mas a gente está aí para tentar mudar um pouco esse panorama, né? Quer falar, Geraldo? Eu queria voltar, pronto, já pegando esse gancho aí do que o Fred falou, né, voltando aí para a literatura fantástica. No começo da conversa, Fred, você citou aí os escritores que você lia e tal, né, o Tolkien e a autora das Brumas de Avalon. E logo em seguida você falou que publicou no Recife Assombrado. Então, assim, como é que foi essa transição de, tipo, de ser um leitor de literatura estrangeira e começar a escrever focado na sua cidade? Porque eu também fiz essa transição, né? Eu falei aqui na minha entrevista que quando eu quis começar a escrever, eu não conseguia, porque eu não conseguia visualizar uma história de horror que não fosse nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E aí, como eu não conhecia essas cidades, esses locais, eu achava que eu não podia escrever. Até que eu conheci o Recife Assombrado e entrei em contato com o pessoal lá e conheci as lendas do Recife. E aí eu queria saber para você como é que foi é, começar a escrever histórias que se passam no Recife. Não, eu não tive problema com isso, porque eu acho que porque desde criança que eu escutava histórias. A minha família vem do interior da Paraíba, né? Do sertão mesmo. E desde criança que eu escutava histórias de caos mesmo, assim, junto à fogueira, sabe? Do meu avô contar, do pessoal falar de. Então, assim, para mim, esse horror sempre, ou pelo menos esse sobrenatural sempre teve muito próximo. Então, para mim, não era esquisito escrever um horror nacional, pernambucano e recifense. O horror já estava ali. Já estava ali. Então, o que eu fiz foi em parte, pegar um pouco das minhas experiências históricas de pesquisa, né, que é o caso do próprio Carapaça Escura, que é a história de um escafandrista, né? Essa história, enfim, eu estava fazendo uma pesquisa para o meu doutorado e dei de cara com essa história de um escafandrista, ou seja, um mergulhador que usa um escafandro, para sua armadura, né, que se usava antigamente. E era uma notícia da década de 60, era um escafandrista já idoso, mas ele continuava trabalhando porque ele era o melhor e não tinha muita gente que era habilitada para fazer o trabalho dele. E ele dizia que era uma profissão muito perigosa, que ele já tinha enterrado muita gente, que ele achava que a hora dele ia chegar, mas ele não sabia quando. Então, com isso aí, eu já tinha o esqueleto de uma história. Eu só precisei enxertar o sobrenatural, que veio muito fácil, porque a história dele já era uma história horripilante. É uma história de trabalho perigoso,
de ser mal pago, de enterrar os colegas, de perder muita gente. Então, eu realmente não tive nenhum problema nessa transição. Para mim, ao contrário, eu só acho que às vezes o horror da vida real é tão grande que às vezes é difícil competir com o horror sobrenatural. Mas, tirando isso, não tive problema nenhum, não. É uma coisa do horror da vida real, né, que é bem mais palpável que você vê em qualquer desses programas policialescos por aí. Então, o tempo inteiro você vê gente que morreu com 39 facadas, ou que morreu por bobeira na rua, ou por acidente trágico, coisas do tipo, e são explorados de uma forma cada vez mais sensacionalistas. E até mesmo nessas pesquisas de jornais, vez por outra, você sempre fica procurando, os jornais antigos, assim, tanto no Recife como no Brasil, né, sempre tinha um aspecto meio caricato para algumas notícias policiais também. É engraçado como, de repente, coisas tão trágicas que a gente olha hoje em dia com esse olhar de distanciamento histórico para coisas assim, basicamente o Notícias Populares foi só uma piada no meio de tantas coisas que já tinha sido feito e forjado há muitos anos antes também, né? A gente vai perdendo um pouco da acessibilidade, né, Jamerson? A gente vê isso hoje em dia. A gente está num país em que as pessoas estão morrendo aos milhares de uma doença que pode ser combatida, pode ser evitada, né? E as pessoas estão morrendo e o brasileiro está com aquela tem uma postura blasé em relação a isso. Ah, morreu, morreu. Fazer o quê, né? Então, imagina como é difícil, como é ingrato o trabalho do escritor de horror tentar assustar o brasileiro. É complicado, porque o brasileiro ele perdeu a sensibilidade, né? Ele é uma pessoa que até morrer alguém muito próximo dele, não tá nem aí. Né? A gente vive o horror do cotidiano, a gente vive um cotidiano de ficção científica, Jameson. A gente tem uma praga, uma peste, né, uma doença que mata aos milhares, né? Tá matando ainda no mundo todo e o brasileiro reage de maneira assim, sem sensibilidade, sem emoção. Claro, muito disso é por conta desse governo que nós temos hoje em dia, né? Evidentemente. Então, quando a gente vive uma realidade dessa, o escritor de horror, ele precisa ter muita criatividade para poder assustar as pessoas, viu? Porque não é fácil. Eu ia também comentar um pouco justamente sobre esse momento que a gente vive, né? Esse momento estranho, né? Que beira realmente o surreal, onde a gente vê realmente que uma boa parte, se não a maioria da população, está banalizando, né? As mortes estão acontecendo, tudo, né? As mortes, as internações, esse número assombroso de casos dia após dia, né? As pessoas estão banalizando tudo isso que está acontecendo, né? E também é aquela coisa, se você vê muitas vezes, infelizmente, se existe realmente esse tipo de caso, né? De que uma pessoa está recorrendo a essas coisas como cloroquina, ivermectina, coisa e tal, porque é tipo como se fosse uma tábua de salvação, né? É um ato assim de desespero, né? De crença, né? De quase que de uma fé quase que digamos assim que beira o religioso, que a pessoa acha que vai tomar aquele negócio e a pessoa vai ficar imune à doença, porque ela precisa se sentir imune à doença para poder, por exemplo, ficar no ônibus, no metrô lotado, dia após dia. Porque está trabalhando, né? O trabalho dela não é um trabalho que dê para ser home office, né? A grande massa da nossa população brasileira não trabalha em home office. Infelizmente, tem muito disso também. Sabe o que eu acho interessante? É que o comportamento dos nossos governantes, principalmente do executivo, né, mais alto, nessa pandemia, tem sido tão absurdo que ele meio que
que perdoa os furos de roteiro. Sabe quando você assiste um filme de horror e as pessoas agem de maneira completamente, absolutamente estúpida, e você diz, não, pô, ninguém ia fazer isso, é lógico que não, isso é filme. Né? Ninguém ia chegar para a imprensa e dizer que isso aí é uma gripezinha, né? Ia dizer que as pessoas não iam usar máscara. É óbvio que isso não ia acontecer. Aconteceu, na vida real. Né? Então, assim, próxima vez que você lê um livro, vê um filme em que os governantes têm algum tipo de praga acontecendo, seus governantes agem de maneira completamente idiota, esse filme pode ser um documentário do Brasil. Um exemplo ótimo é o prefeito do Tubarão, né? Perfeito exemplo. É um exemplo que a galera, a turma lembrou muito desde o ano passado. Se o Tubarão fosse a Covid, né? O prefeito a gente sabe quem seria, né? Porque totalmente negacionista. O tubarão, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um tubarão, pode ser um monstro, pode ser uma praga, né? Não interessa. O que interessa é o personagem reconhecer aquela ameaça e agir de acordo com aquela ameaça, né? Então, se você tem um personagem que é negacionista, que diz, mas isso é uma besteira, é um tubarão, isso aqui, o tubarão não existe. Você pensa, isso é impossível na vida real. É possível na vida real. Nós estamos vivendo essa estupidez na vida real. Infelizmente, né? É engraçado ter lembrado essa coisa do tubarão, porque muitos filmes e livros que deram origem a filmes assim falavam muito de ameaças, só que essas ameaças às vezes não eram totalmente descritas e acabam sendo feitas de uma forma que o cara do filme, o diretor, o roteirista traduz a coisa da obra literária para uma forma mais palpável que o público quer ver de forma em 3D ou em 2D, no caso. Muitas das coisas de ficção e de literatura fantástica que a gente mais fica assustado e, de certa forma, com mais medo, são de coisas que a gente não consegue visualizar, como as coisas de Lovecraft, por exemplo, que deram margem aí a muita gente depois ser inspirada a escrever dessa forma, nesse estilo. Mas é aquela coisa do inimaginável, coisa de um horror que a gente não consegue ver. Como o próprio vírus, a gente não consegue ver o vírus, a gente vê uma representação do que seria o vírus, aquela bolinha, aqueles espinhos, tudo mais. Mas no fato também de você ter uma doença em que você não apresenta sintomas como se fosse num filme de zumbi, onde as pessoas começam a cair a pele, de repente começam a balbuciar e de repente começam a matar as pessoas, faz com que também muita gente ache que essa doença não existe. Entra para aquele campo da literatura, do fantástico, de um horror onde você não vê o que é que ele está lhe atingindo, o que é que ele está lhe matando. Simplesmente existe, mas você não vê, não é isso? Pois é mais ou menos a diferença entre um Jason, né, um Mike Myers, e a criatura do It Follows, né, que é invisível para todo mundo, menos para a pessoa que está amaldiçoada, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo, né? E eu sempre digo que se a Covid tivesse algum tipo de consequência física visível, eu acho que as pessoas iriam se cuidar mais. Sei lá, vamos ver se de repente, se todo mundo que pegasse Covid ficasse azul, algo assim. Né? E acho que as pessoas iam começar, aí teria um pânico, talvez, né? Talvez as pessoas começassem a se cuidar mais. Ou não, né? É até difícil dizer. Porque a consequência maior de uma doença é a morte. As pessoas estão morrendo. E se ainda assim elas estão desensibilizadas, né? É até difícil imaginar como é que elas poderiam reagir. Aquela coisa de negar a própria morte também, dizer, morreu. Não, mas não foi de Covid, calma. Foi de outra coisa. Coincidentemente, nessa época em que está morrendo milhões, não, esse daí não foi, né? Fala, Geraldo. Pois é. Ô Fred, e agora, assim, ainda falando sobre a pandemia, não sei, talvez a nossa geração não tenha passado por um evento global tão grande como esse. Será que isso... Como que vai, assim, como tu acha que isso vai influenciar nas obras de ficção daqui a alguns anos? Será que muita gente vai focar em produzir histórias dessa época ou vai deixar
tipo, não, vamos fingir aí que isso não aconteceu, vamos focar no mundo ser o novo normal. Até que ponto um evento como a pandemia do coronavírus influencia aí nas obras de ficção? Eu acho que a gente vai ter pelo menos nos países desenvolvidos ou nos países que têm investido na ciência, que, enfim, né? A ciência é o que está salvando as pessoas, né? É a ciência que está trazendo a vacina, enfim. Então, eu acho que nesses países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, China, eu acho que a ficção fantástica, principalmente a ficção científica, ela vai mostrar cada vez mais o papel da ciência para o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, eu acho que vai ter uma ficção científica otimista aí também. Né? A gente já passou por muita ficção científica apocalíptica, pós-apocalíptica. Eu acho que está perdendo um pouco a força agora. E eu acho que as pessoas vão começar a se tocar que, olha, a gente passou por uma situação de ficção científica real, na vida real, e o que salvou foi investimento em educação, investimento em ciência, crer na ciência, né, na informação, né, ou seja, não a fake news, sabe? Então, quando as pessoas começarem a perceber isso aí, eu acho que vai ter uma onda de literatura mais voltada para o cientificismo e mais voltada para o otimismo. Eu acho que vamos ter obras de literatura mais otimistas no futuro. E eu acho que isso faz bem também. Eu acho que a gente já teve um período muito, né, de pós-apocalíptico, e The Walking Dead está aí na 19ª temporada, né? Enfim, eu acho que já deu o que tinha que dar. Vamos abrir um pouquinho de espaço para ficção especulativa otimista também. Meio que você nota que, de certa forma, está começando a rolar algumas tentativas, pelo menos no mundo mais de aventura e séries, coisas de heróis, que eles estão começando a brincar mais com a coisa da possibilidade do e se, né? Vai até sair uma série da Marvel daqui a um tempinho, Isso. que é justamente desenho animado disso daí, de tipo, e se o Capitão América fosse diferente? E se a Capitã Marvel fosse outra pessoa, tudo mais, né? Então, esse tipo de narrativa pós-apocalíptica que tinha falado, né? Foi muito em voga nessa última década, essa proliferação de zumbis, assim, a retomada das narrativas de zumbi representando justamente esse período apocalíptico. Então, porque os mortos-vivos caminhando na Terra só pode significar justamente o apocalipse e, enfim, o declínio da humanidade. E sendo que agora, nesse período todo de Covid, a gente já está vivendo esse isolamento, essa pandemia, esse momento apocalíptico, então o que vier depois daqui é lucro. Então vamos pensar em possibilidades diferentes de todas essas distopias que a galera tem feito, Exato. só que de outra forma, ao invés de pensar no pós-apocalíptico, pensar como aconteceu também em algumas séries, como o próprio Watchmen, também outros da própria HBO também, que tentavam reinventar a narrativa da Segunda Guerra. Então, são narrativas desse tipo que talvez sejam mais interessantes daqui para frente, né? Uma coisa mais narrativa desse tipo. Existe um subgênero da ficção científica que é chamado solar punk. Né? A gente conhece os outros punks da ficção científica, como o cyberpunk, né? O steampunk. O solar punk é a ficção científica otimista, que eu acho que vai ter um retorno, assim, acho que as pessoas vão querer ler isso aí também. Né? As pessoas que sobreviverem a isso que estamos passando hoje em dia vão querer ler uma ficção científica otimista, que mostre um futuro possível e que não seja tão devastado, né? Quer dizer, a gente tem aí uma tendência de pós-apocalipse, de zumbi, que eu acho que começou ali com o Zack Snyder, né? Com aquela refilmagem de Madrugada dos Mortos e Extermínio, né? E aí alguns pós-apocalípticos mais voltados para os adolescentes, né? Aquela coisa distópica, as distopias adolescentes, né? Tipo Jogos Vorazes. E eu acho que isso aí vai começar a dar uma baixa agora e a gente vai passar por um período de ficção científica mais otimista. E
Para quem estiver se perguntando, mas ficção científica otimista, não conheço. Basta você assistir um episódio de Star Trek, de Jornada das Estrelas. Né? É uma Jornada das Estrelas, para quem não sabe, mostra uma civilização humana avançada, extremamente diplomática, que reúne várias raças alienígenas que convivem em paz e harmonia. É uma sociedade pós-escassez, ou seja, não falta nada a essas pessoas, nada material falta a essas pessoas. E é uma sociedade pós-capitalismo. Uma sociedade que já se resolveu com o capitalismo, deixou o capitalismo para trás e dinheiro não existe. E Jornada das Estrelas, pessoal, começou na década de 60. E está até hoje. E é o melhor exemplo de ficção científica otimista que tem por aí. Tem também, daquilo que a gente estava falando ainda agora, dessa coisa das narrativas distópicas. O seriado que eu estava tentando lembrar, lembrei agora o nome, é The Plot Against America, que também já é baseado no livro de Philip Roth, que é Complô contra a América, justamente mesclando essa coisa da narrativa histórica e o que aconteceria se os nazistas chegassem, se infiltrassem nos Estados Unidos naquele período lá, Roosevelt tivesse perdido a eleição. Então, o que seria esse tipo de narrativa que mistura fatos reais históricos com especulações e se acontecesse? Tu acha válido também? Claro, demais. Eu acho, inclusive, assim, eu me pergunto por que não tem mais isso no Brasil. Claro, a gente tem um mercado de ficção especulativa muito menor do que em outros países. Não dá para comparar com os Estados Unidos, óbvio. Mas, ainda assim, por que a gente não tem mais? A gente tem tantos e se na história. E se Getúlio Vargas não tivesse se suicidado? Né? E se o Brasil não tivesse lutado ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial? E se a escravidão tivesse sido abolida? E se a gente não tivesse passado de colônia para império, fosse direto para uma república? Que tipo de país nós teríamos hoje? Sabe, são tantas possibilidades, né? E acho que está faltando o pessoal se dedicar a isso. Né? Tá faltando o escritor brasileiro, o autor brasileiro, e eu me incluo nessa, lógico, né? Porque a realidade alternativa é um subgênero em si, lá nos Estados Unidos. Tem gente que só lê livro assim. O que aconteceria se o Sul tivesse vencido a Guerra Civil Americana? Se a Confederação do Equador tivesse dado certo. Pois né? Um dos livros mais conhecidos de realidade alternativa é O Homem do Castelo Alto, né? De Philip K. Dick, que é o que seria o que aconteceria com os Estados Unidos caso tivesse perdido a guerra e os nazistas, os alemães, tivessem invadido o país de um lado, os japoneses do outro, tivessem dividido o país ao meio. E tem série de televisão, né? O livro é muito festejado. O Brasil, que eu saiba, se tem algum livro nesse sentido, eu desconheço, infelizmente. Vamos falar aqui do Carapaça. Olha ele aqui. Dá para ver alguma coisa? Não, tá escuro, né? A carapaça é escura mesmo, tá, pessoal? Tá escuro mesmo. Mas tá aqui o livro. Então, queria saber também como é que o projeto nasceu, né? Se o material é todo inédito, você escreveu especialmente para o livro também. E já que a gente falou aí de filme, de série, etc., houve algum convite para transformar alguma das histórias aqui em algum curta-metragem, por exemplo? Então, o Carapaça Escura são vários contos que eu já vim escrevendo ao longo dos anos e resolvi reunir em um volume só, né? Pelo menos uma dessas histórias, A Estrada dela, que é a terceira história, eu acho, não lembro agora, mas ela é uma história aqui no Carapaça Escura, mas ela foi publicada no Recife Assombrado. Então ela não é a única que não era inédita. As outras todas são. Então, a ideia foi essa mesmo, foi tentar reunir a minha produção da época, sabe, Oswaldo? E eu destaquei essa história
né? Vocês estão vendo aí a capa, que tem o escafandrista, e é a própria Carapaça Escura. Eu achei que foi, enfim, a história que melhor representava a coletânea. Eu acho a melhor história do livro, eu acho uma das melhores histórias que eu já escrevi na minha vida, o Carapaça Escura. Eu não mudo nada nela, mesmo anos depois de ter escrito. E quanto à segunda pergunta, pois é, isso é uma coisa que me deixa muito triste. Eu acho que falta, Oswaldo, uma sinergia maior entre o mundo da literatura e o mundo do audiovisual. Eu acho que o audiovisual brasileiro, ele é um audiovisual que preza muito pela originalidade. Isso é bacana, isso é massa, é massa. Só que a gente tem muito diretor escrevendo o próprio roteiro. Cá entre nós, nem sempre fica bom. Né? Tem muita coisa boa sendo feita no cinema nacional. Tem muita coisa incrível sendo feita no cinema pernambucano. Tem muita coisa ruim também. Né? Tem muita coisa ruim, com história ruim, que não tem roteiro. Tem diretor que não tem roteirista, que ele faz o próprio roteiro. Então tem as histórias sem pé nem cabeça, com final fraco e tudo Coisa mais. da fluidez da narrativa, que às vezes a gente sente muito Claro. isso quando vai comparar, por exemplo, com produções americanas. Por mais que a pessoa critique o modelo de produção, o cinema hollywoodiano, tem uma coisa que eles sabem fazer realmente, que é essa coisa do Contar a história. roteiro, da narrativa, de contar a história. Tanto é que quando houve aquela greve de roteiristas há 10 poucos anos atrás, foi o período que tiveram temporadas e séries mais fracas, porque a galera tava sem ter a opção de, tipo, ó, os melhores roteiristas e a galera aí tá de greve. O que é que a gente vai fazer? Ah, pega umas coisas aí do fundo do baú, junta, dá um jeito aí, vamos filmar, porque o negócio não pode parar, né? Já Pois é. aqui a gente vê que essa escola de roteirista demorou um pouco a engrenar. E pelo menos agora que está tendo uma visibilidade, ou estava se tendo uma visibilidade na produção audiovisual por conta da lei do audiovisual, da lei de cotas em TV a cabo e a chegada de produções de streaming, isso ajudou a crescer bastante essa produção. Só que aí veio a pandemia e tudo voltou para a estaca zero, basicamente, né? Isso é um grande problema que é inerente à indústria cinematográfica no Brasil, de certa forma, né? Pois é, e eu digo mais, eu digo que falta uma sinergia, um diálogo entre a literatura e o audiovisual no Brasil. Você vai lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, Japão, mas vamos pegar logo o exemplo mais, enfim, emblemático, vamos falar dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos é um país onde, antes do livro ser lançado, os direitos da adaptação já foram vendidos. Então veja como são as coisas. Se você pegar alguns dos filmes de maior sucesso que a gente já viu na vida, uma boa parte, se não a maioria, é baseada em livro. Vamos falar de horror? O Exorcista. Livro. Tubarão. Livro. Silêncio dos Inocentes. Livro. Psicose. Livro. O livro vem antes e o cinema vai lá e bebe da fonte. E tem uma troca entre um e outro. Né? O livro do Poderoso Chefão, de Mário Puzo, é tão bom quanto a adaptação dele, do filme. Já o livro Tubarão, o filme é muito melhor do que o livro. Mas não importa, porque o que tem é uma troca entre um e outro. Né? Seja livro, seja quadrinho, sabe? Já tem filme feito através de entrevistas. O cara vai lá e compra o direito da entrevista do cara e faz o filme a partir disso. Quer dizer, tá faltando aqui no Brasil, Jamson, na minha opinião, posso estar totalmente errado, tá faltando o audiovisual, o cinema, as séries, a TV, chegarem nos autores e começar a comprar os direitos dessas histórias e adaptar. Ainda falando dos Estados Unidos, é um país onde o mercado literário é monstruoso, é gigantesco, os livros se vendem aos milhões, né?
muita coisa boa, muita coisa ruim também, muita coisa descartável, sem a menor dúvida, né? Então, assim, mesmo quando o autor não vende enormemente, muitas vezes ele sobrevive bem porque ele vende os direitos da adaptação do material dele, né? Então, com essa troca, inclusive financeira, isso permite com que o mercado literário floresça e permaneça. Isso é muito Aí só legal. para aí só para não dizer que a gente não tem nenhum caso desse recente também, né? A gente tem agorinha do ano passado Bom Dia Verônica, que é um livro É um de livro. Juliana Casoy, Rafael Montes, e lançado Perfeito. pela Dark Side Books. Veja só, não é uma das grandes editoras do Brasil. É uma editora modesta, tá crescendo e ganhou o seriado pela Netflix que virou esse fenômeno. E é um Que é seriado bom. forte de horror, suspense, vários gêneros, enfim. Mas é justamente esse caminho que está apontando. Assim, é uma produção que o pessoal, às vezes, tem que ficar mais atenta do que está rolando por aí. Então, não é só a produção do roteiro original, também tem muita coisa que foi lançada no mercado literário, editorial, durante os últimos anos e que pode ser facilmente adaptado e não só para TV, não só como formato de série, também como filme, enfim, tem muita produção aí que pode ser feita, seja como animação, seja também para o cinema mesmo ou para o streaming, que é o que hoje em dia, pelo menos durante esse período de pandemia, né, é o que está pelo menos salvando a galera de ver lançamentos. Isso para quem gosta realmente só de ver lançamentos, não quer ver e explorar catálogos antigos também, né? Pois é, você falou muito bem, Jamerson. Esse é um ótimo exemplo. É um livro. Assim, esse exemplo, ele é ótimo porque ele é a exceção da exceção. Porque as coisas aconteceram mais ou menos como acontece nos Estados Unidos. Né? É um livro recém-lançado que logo depois de lançado, né, mesmo sem ter um grande público leitor ainda, né, alguém foi lá e bateu o olho, leu e viu, pô, isso aqui tem potencial, a história é boa. Né? Que foi lá, bateu o olho e adaptou logo, comprou os direitos, vindo de uma editora não muito grande, como você falou, mas que é especializada na literatura de gênero, a Dark Side. Ela publica suspense, horror, né? O nome já fala tudo. Então, assim, imagina quanta coisa boa a gente já não poderia ter em termos de adaptação se houvesse uma cultura de sinergia, de troca entre a literatura e o audiovisual no Brasil. Sorte que tem a Netflix aí, né? Que aposta em algumas coisas. Temos a Globo também, né? A Globo geralmente ela vai adaptar alguns medalhões, né? Da nossa literatura, coisas bem clássicas assim. E já teve algumas boas adaptações da Globo, tipo O Tempo e o Vento, O Auto da Compadecida, né? Talvez o filme mais assistido e reassistido do Nordeste do Brasil. Todo mundo assiste o Auto da Compadecida pelo menos uma vez ao ano, né? Eu assisto, pelo menos. Então, são alguns exemplos que nós temos aí de adaptações literárias, mas elas são muito poucas. Elas são poucas e preciosas. Né? Alguma coisa aí de Nelson Rodrigues, né? Tem uma adaptação muito boa, que é Gêmeas, né? Que é um suspense, quase horror, assim, que eu acho muito bom, com Fernanda Torres. Mas, o que mais? Ô, Nada. Fred. A gente também teve um filme que é uma mistura bem curiosa, né? Que é a adaptação recente do Beijo do Asfalto, o Beijo no Asfalto, né? Foi dirigido pelo Murilo Benício, que também tem o... Lázaro Matheus Ramos. Nachergali. Oi? Lázaro Matheus Ramos também. Nachergali, onipresente sempre. Mas é esqueci o nome. Lázaro Ramos também. Sim, que já é um remake, né? Porque tem um antigão, né? Com o Tarcísio Meira, né? Se não me Sim, engano. sim, sim. Tem. Ô, Fred. Oi, já. Mas assim, tu acha que a produção de literatura fantástica no Brasil já tem
esse número todo para despertar a atenção de cineastas ou de produtores de séries? Tem muito material. O Brasil, Gera, ele produz literatura fantástica desde o século XIX, né? Aos trancos e barrancos e tudo mais, mas o Brasil já tem uma tradição grande de ficção especulativa, sabe? A gente tem alguns grandes livros. A gente tem um grande livro de ficção científica, que é por exemplo, só para dar um exemplo de ficção científica, Não Verás País Nenhum, de Inácio Loyola Brandão. Esse livro, ele é o nosso 1984. Aquela coisa da distopia social, do futuro do Brasil, o Brasil exagerado ao extremo, né? As coisas ruins do Brasil exageradas ao extremo. Esse é um livro que foi lançado há décadas. Ele é extremamente adaptável, ele tem cenas incríveis, assim, sabe? De ficção científica, de distopia. Não há uma explicação, pelo menos não para mim, não há uma explicação racional para a gente nunca ter visto uma adaptação sequer, de Não Verás País Nenhum. O livro tem décadas. E como esse, tem outros também. Sabe? Nós temos livros antigos de... Pernambuco tem uma tradição antiquíssima, que vem do século XIX, de literatura de horror, né? Com Carneiro Vilela, A Emparedada da Rua Nova, com Jaime Gris, O Lobisomem da Porteira, sabe? Com as histórias de Gilberto Freire. A gente tem uma nova onda atual e contemporânea de escritores de literatura de horror, fantástica e de horror, né? Que incluindo eu, Geraldo, André Balaio, João Paulo Parísio, Roberto Beltrão, né? E o Nordeste como um todo tem já tem uma nova onda, né? Com o Márcio Benjamin, lá no Rio Grande do Norte, com o Isabeau Quitieri, lá na Paraíba. Então, assim, que tem material, tem. O que falta é alguém chegar lá e dizer, ó, pessoal, é o seguinte, em vez de fazer um roteiro original, nada contra, tá, pessoal? O roteiro original é massa, é bacana. Tem que ter, é massa. Vamos ter sempre. Mas, e se dessa vez, em vez de escrever um roteiro original, a gente pegasse uma história e adaptasse? É difícil você achar nos Estados Unidos um grande diretor que não tenha adaptado pelo menos um livro na vida dele. Pega aí, Scorsese, adapta o livro. Kubrick, adaptou o livro. Spielberg, adaptou o livro. Ridley Scott, adaptou o livro. Pega os grandes diretores e eles têm pelo menos uma ou mais adaptações de livros no currículo deles. Por que não é assim no Brasil? Pois é, essa coisa que a gente estava falando, né, de certo purismo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver algo que a gente estava conversando nos outros dias também, de alguns problemas, alguns receios que às vezes os autores e os descendentes dos autores ficam com relação ao direito autoral e essa coisa da adaptação, que às vezes no Brasil é meio burocrática, é meio caótica, então nem sempre todo mundo tem essa confiança de chegar e, eita, vou comprar os direitos de a obra de Murilo Rubião e adaptar. De repente você fica sem saber de tipo, pô, será que a herdeira é gente boa? Pode ser alguém que dê para trabalhar? Ou vai ficar criando muito empecilho também, né? Porque às vezes tem isso. Nos Estados Unidos meio que já é o mercado. A pessoa já sabe que, ó, se eu fizer isso, eu já passo para vender os direitos para alguma grande estúdio que vai querer se interessar. Aqui, como demorou muito tempo e muitos anos para isso, se procurou pelo caminho fácil de pegar obras de domínio público. Então, é fácil a gente ver muitas obras que são adaptadas de coisas do século XIX, do século XVIII, coisas tão antigas que já apareciam também nos livros didáticos de escola, e que todo mundo já estava meio cansado de ver, eita, outra adaptação de Iracema, eita, outra adaptação de coisas de Machado de Assis. Por mais que seja interessante essas visões, são obras que não são tão contemporâneas assim, ou que às vezes o pessoal fica com receio de querer adaptar e ficar com receio do que vai ter, né? Eu acho, assim, Jamerson, na minha opinião, eu acho que existe um medo
de inovar. Eu acho, como você falou aí, eu acho que as pessoas vão muito no que é mais fácil, né? No que é mais seguro. Vão no domínio público, né? Nos medalhões, nos clássicos. Eu acho que sinceramente, para mim, é uma falta de, é, de coragem, de disposição, de alguém que chegue lá e, pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai chegar em tal pessoa, no autor, e vai comprar os direitos. Não tem muito mistério, não, Jamerson. Você vai lá e faz uma oferta. E compra os direitos e adapta. Assina um contrato e acabou. Não tem muita complicação, não. Sabe? Fala com o autor está vivo. Né? Ele quer usufruir disso aí enquanto ele está vivo ainda. Vai lá, fala com ele e faz uma oferta, compra os direitos e adapta. Adapta a obra dele. Vai ser bom para todo mundo. Sabe? Vai ser bom para ele, porque as pessoas vão. A obra dele vai ter um alcance muito maior no audiovisual. Vai ser bom para o audiovisual, porque ele tem uma história pronta lá já. Uma história que já foi editada, publicada, né? Uma história que já passou pelo teste editorial. Ela está pronta ali. Então, assim, é bom para todo mundo ganha. Só falta coragem e disposição. Ô Fred, se você recebesse uma proposta para uma adaptação de uma história sua, até que ponto você aceitaria aí, porque isso também entra nesse debate, até que ponto você aceitaria que o diretor, o roteirista mudasse a história? Meu velho, aí é que tá. Depois que você vem no direito, você não tem que aceitar nada, não. Você tem que ficar calado. Já vendeu os direitos. Claro, tem muita história de autor que renegou a adaptação, não sei o quê. Beleza. Adaptação, adaptação. A adaptação não é mais sua. Por isso que não é adaptação. Né? É um trabalho de outra pessoa, de outras pessoas. Um filme é um trabalho que é realizado por dezenas de pessoas, às vezes centenas. Então, assim, vai mudar. Mas e o que tem que Tá, mas muda? vamos pensar num caso em que você fosse convidado para roteirizar a sua obra, então. Tipo, Fred, eu quero adaptar seu conto e você vai colocar para a tela. Aí é mais complicado porque envolve duas coisas, né? Uma coisa que é a criação literária original e outra coisa que é a contratação como roteirista. Então é o cara mexendo na própria obra, mexendo com coisa lá para chegar na outra mídia. Se eu fosse roteirista adaptando minha própria obra, lógico que eu seria o mais fiel possível. Agora, se eu fosse apenas um consultor, ou produtor, ou só me convidasse para passear no set de vez em quando, dar uma olhada no que estava mudando, que é o mais provável, que é o que acontece, geralmente, né? Rapaz, eu acho que não ia ficar muito chateado, não. Sinceramente, eu acho que eu me chatearia se fizesse alguma mudança do tipo, sei lá, eu tenho um personagem que é gay, e aí o pessoal, não, vamos tirar esse personagem gay daqui, vamos transformar esse personagem negro num branco. Isso ia me deixar puto. Ou então, sei lá, se mudassem, se colocasse alguma mensagem de ódio na minha história, alguma coisa preconceituosa, eu ia ficar puto da vida. Mas não sendo isso, não teria problema não, sinceramente. Eu acho que adaptação é adaptação e tem que mudar mesmo. A linguagem do audiovisual é outra, sabe? O diretor ele precisa ter liberdade, o roteirista precisa ter liberdade, né? Porque senão não rola. Então, eu acho que é isso. Não teria problema não, sendo bem sincero. Ô, Fred, agora mudando um pouquinho de assunto, mas também uma coisa relacionada e também coincidência, né? Não sei também até que ponto é coincidência, porque o livro que a gente estava comentando ontem de Balaio, que foi o primeiro livro dele editado de contos que não eram do Recife Assombrado, saiu pela Patuá. E foi há uns 3 anos atrás, tudo bem. E também foi pela Patuá a edição também de Carapaça Escura. Sendo que os outros livros que tu já publicou, que eram justamente de outro tipo de linguagem, que eram justamente essas coisas da pesquisa, saíram por editoras locais. Então, como é que é isso exatamente? Assim, não houve interesse do mercado local em editar
o livro de ficção ou realmente já tinha esse interesse do pessoal lá de São Paulo pelo livro? Olha, os meus livros de história saíram pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco, que é a CEP é uma editora que pertence ao Estado, ao governo do Estado de Pernambuco, e ela tem uma missão. A missão da CEP não é lucrar com a venda de livros. A missão da CEP enfim, representar a cultura e a história de Pernambuco através da literatura, né? Além de ser também o diário oficial do Estado de Pernambuco. Então, os meus livros de história, que são histórias que fazem parte da história de Pernambuco, contam a história de Pernambuco, elas se encaixam bem nessa missão. Agora, talvez o meu livro de ficção nem tanto, né? Eu já mandei, eu mandei o Carapaça Escura para a CEP, foi recusado. Mandei um segundo livro de contos para a CEP, foi recusado também. Então, assim, aí eu já não sei. Não sei se a CEP tem algum problema com o meu tipo de ficção, com o meu tipo de horror, mas a CEP já publicou João Paulo Parísio, que são contos também do Fantástico, né? Eu acho que depende muito de quem está no conselho editorial, sabe, Jamison? Existe toda uma questão assim de gosto pessoal mesmo, sabe, da narrativa que está sendo apresentada ali. E já no caso da Patuá, foi tudo muito tranquilo, muito sem mistério, sabe? Eu mandei para Eduardo, que é o dono lá da Patuá. Ele foi super receptivo, ele leu assim, tipo, numa noite. Eu mandei assim o e-mail com o livro. Na manhã seguinte ele mandou um e-mail dizendo que adorou, que quer muito publicar, e foi assim, sabe? Eu tive um pouco de sorte também, né? Eduardo é um grande editor, e aí saiu pela Patuá, que é uma editora independente lá de São Paulo, né? A gente não... É difícil fazer uma comparação assim do mercado de São Paulo e do mercado do Recife, né? Lá eles têm um mercado muito grande, né? É mais fácil para uma editora menor sustentar em São Paulo do que aqui no Recife. Mas eu acho que seria possível opções aqui. Existem novas editoras surgindo por aí, né? Uma delas é a Laúça, né? Da minha amiga Camille Nojosa, junto com o Roberto Beltrão. Eles se juntaram para fazer uma editora que, inclusive, lançaram aqui esse Assombra Contos, né? Pelo Catarse. Que, aliás, ele vai até amanhã. Amanhã, no caso, dia 23, sexta-feira, né? Ou seja, já vai ter passado quando você tiver visto essa... Mas eles estão lançando esse livro ilustrado, né? Pela... Não sei se dá para ver direito a ilustração. De leve. De leve, né? E é uma editora nova. É a Laúça. Dá para ver? Dá para ver assim, olha, Laúça. Tá ao contrário, mas dá para ver, né? Então, eu acho que há espaço para novos editores que apostem no fantástico aqui no Recife. Então, eu torço muito para que a Laúça dê certo, né? E que lance novos livros no futuro. Quem sabe um livro meu, de minha autoria. Sim, sim. E aí, quando lançou o Carapaça Escura, o que é que tu viu de repercussão por aí? Do pessoal que já conhecia teu trabalho como historiador, pesquisador, e começou a ver também esse lado da ficção, porque às vezes muita gente não conhece ou, né, tipo, não acompanhou devidamente os outros contos que saíram do Recife Assombrado, em outras coletâneas. As pessoas não fazem uma ligação direta, geralmente, né, entre Frederico Toscano, historiador, e o Frederico Toscano, autor de horror, né? O que acontece, Jameson, é que existe ainda um caminho muito longo a ser percorrido pela literatura fantástica entre os leitores brasileiros, né? A gente ainda é muito colonizado, né? Pelas obras internacionais, estrangeiras. Então, assim, as pessoas esperam livros de história
de autores nacionais. As pessoas não esperam livros de horror de autores nacionais. Então, a repercussão acaba sendo muito baixa, né? Porque as pessoas não procuram muito ainda o trabalho do autor nacional de ficção especulativa, né? De horror, ficção científica ou fantasia. Então, isso é um nicho que está sendo escavado ainda. Esse caminho é uma trilha ainda, não é nem um caminho, é uma trilha que a gente está desbravando ainda no facão nesse momento. Não existe um caminho certo assim, ó, vai por aqui que está tudo certo. A gente está pavimentando essa estrada ainda. Isso leva tempo e passa por mudar o hábito, mudar a visão que o leitor brasileiro tem da sua própria literatura. E isso é muito difícil. Pois é. Mas aí o tempo passou voando, rapaz. Brincando, já chegou a 1 hora de conversa. Geraldo ou Oswaldo, querem falar ainda mais alguma coisinha? São duas perguntas. Vai primeiro, então. Eu vou primeiro, então. São duas perguntas que eu também fiz nos outros dias aqui de bate-papo. Uma delas é sobre publicação, né? Sobre também a autopublicação, né? O que você acha desse modelo, né? Que o pessoal tá fazendo muito hoje em dia, né? De lançar e-book, de lançar também através de ferramentas como pela Amazon, né? Através do Kindle e etc. Gostaria de saber se você também acha esse também um caminho muito válido também para uma galera que está aí também começando, né? E a outra pergunta também é sobre o estilo de literatura, né? No caso, você publicou o Carapaça, no Carapaça Escuro é um livro de contos, né? Você tem em vista alguma novela ou algum romance também? Gostaria também de saber se você está pensando em partir para essas outras duas vertentes aí da literatura no futuro. Eu tenho dois livros de ficção científica, dois romances de ficção científica prontos. Assim, falta revisar e mandar para as editoras, né? E tem um romance de horror pronto também. Além de mais 3 livros de contos de horror e ficção científica prontos também. Por incrível que pareça, está tudo pronto no meu computador. Falta editora, falta interesse, Oswaldo. E quanto ao que você falou, e já pega o gancho, né? Eu acho super legal a autopublicação. Né? Eu penso para mim, talvez no futuro, não sei ainda estou avaliando, mas a Amazon tem inclusive um concurso próprio, né? Se não me engano, de literatura para as obras que forem publicadas na plataforma da Amazon. Eu acho super legal e eu acho que pode ser, eu não digo que o futuro da publicação, mas uma parte do futuro, sim. Né? Eu não acho que o Kindle, que os leitores digitais vão substituir a experiência de ter o livro em mãos, o livro físico. Eu não acho, não sou dessa opinião. E acho que as pessoas vão ter, ou vão querer o livro, ou vão querer ter os dois. Me parece o mais comum. E é possível, sim, que eu tente uma publicação digital mais para frente. Mas os livros estão prontos, estão no computador, né? Então só falta ou uma autopublicação da minha parte ou mais interesse das editoras, né? Em publicar o material fantástico, nacional e pernambucano. Manda aí agora, Geraldo, tua pergunta. Na verdade, eu ia pedir para ele dar os contatos dele, ou tu faz isso? Deixa pra. Dá o quê? Tá acabando. Os contatos, chegar agora e fazer o auto-merchan. Bom, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, Frederico Toscano, é fácil de me encontrar. E quem quiser comprar o Carapaça Escura, pode falar comigo também por e-mail, ou pelas redes sociais ou por e-mail, né? Se alguém quiser anotar, Frederico Toscano, tudo junto, frederico.toscano@hotmail.com, e aí conversa comigo, e aí eu falo o valor, como é que faz a entrega,
e você vai receber na sua casa esse exemplar, né, autografado e tudo mais, com dedicatória, né, para você, enfim, tentar esquecer um pouco os horrores da vida real, do cotidiano, com os horrores da ficção passada aqui em Pernambuco. É isso. Então, obrigado, Fred, pela presença aqui nessa conversa, nesse último dia aqui de diálogo sobre a literatura fantástica em Pernambuco. Esse projeto que, como eu falei, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc na categoria de formação e pesquisa, e tivemos aqui esses 3 convidados nessas lives e gravações que vocês podem depois reassistir, mandar para os seus amigos o link, porque vai ficar sempre aqui registrado no YouTube, no canal do Toca o Terror. Lembrando também que Toca o Terror está sempre lá no site, tocaoterror.com.br, toda semana tem dicas de filmes, às vezes tem resenha quando tem lançamentos interessantes, o programa de rádio está para voltar ainda daqui para o final do ano, a gente espera, e enfim, qualquer coisa, sempre se comuniquem com a gente pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, só procurar lá por Toca o Terror, tudo junto. Valeu então, gente, obrigado pela participação, boa noite a todos e todas.